Pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Universo Filosófico. Para quem não me conhece ainda, né, eu sou o professor de filosofia Jackson Freitas, também sou escritor, né, lancei meu primeiro livro aqui em 2020, O Amor Segundo os Filósofos Gregos, né? Então, quem quiser aí ajudar o projeto aqui do professor do canal Universo Filosófico, começa se inscrevendo no canal. Depois, né, se quiser ajudar mais ainda o canal do Universo Filosófico, né, o projeto aqui do professor, entra lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e adquire lá o seu exemplar de O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Você adquire lá diretamente comigo, né? Fala comigo lá no Instagram, fala comigo lá no Facebook e adquire lá o seu exemplar de O Amor Segundo os Filósofos Gregos. Então, pessoal, sem mais delongas, né? Como falava o meu professor aí de matemática, né? Poucos aqui conhecem. Vamos iniciar aí a nossa aula de hoje sobre teoria do conhecimento, o que podemos conhecer. Então, deixa eu colocar aqui para vocês os slides, né? Fiz um slide aqui bem bacana, bem didático, né? Para a gente poder aí conversar sobre esse tema, o que podemos conhecer. Pessoal, e para começarmos aí, falarmos sobre esse tema, vamos analisar primeiramente essa imagem, né? Essa imagem aqui, bastante interessante, se chama relatividade. E aí, o que é que a gente pode perceber? O que é que você percebe nessa imagem, pessoal? Dá um tempinho aqui. O que é que você pode perceber quando você olha para essa imagem? Tem alguma coisa estranha aí? Tem várias escadas, né? A gente pode perceber aí várias escadas. A gente pode perceber pessoas, né? Sentadas, uma subindo escada, outra descendo, né? As perspectivas um pouco embaraçadas, não é isso? Então, o que é que a gente percebe? O que é que a gente pode perceber? Então, essa obra, se você quiser ampliá-la, né? Quiser ver melhor ainda, você coloca aí no YouTube, Holandês Eschen. Essa obra se chama Relatividade, né? O nome da obra. Pessoal, o nome dessa pintura aí, dessa obra de arte, né? Então, e aqui, né? Se a gente for olhar melhor ainda, né? O que é que a gente consegue ver nessa parte da imagem, né? A gente pode perceber, pessoal, que tem duas pessoas utilizando a mesma escada, né? Então, duas pessoas aqui, dois bonequinhos, né? Indo para a mesma direção, né? Da direita, desculpa, da esquerda para a direita. E só que acontece algo, né? Enquanto esse primeiro bonequinho aqui, né, o de cima aqui, ele está descendo, indo da direita para a esquerda, perdão, da esquerda para a direita, o outro bonequinho aqui, que também segue na mesma direção, está subindo, né, e utilizando a mesma escada, né? E o que é que a gente pode perceber aqui? Que o autor, pessoal, né, que pintou essa obra aqui, ele brinca, né? Ele brinca aí com a nossa perspectiva, né? Com a nossa percepção da realidade. O que nos faz pensar, por exemplo, sobre o que eu vejo. Será que o que eu vejo é real? Será que o que eu penso, né, sobre a realidade, sobre o mundo, sobre os outros, né, sobre tudo aquilo que eu percebo, realmente está certo? E quais são ainda, né, as minhas garantias das minhas certezas? E se tudo isso que eu percebo, né, sobre mim mesmo, sobre o mundo, sobre a natureza, não passar de uma ilusão, né? E mais ainda, o que é real? Não é à toa que o nome da obra, né, essa obra que eu acabei de mostrar para vocês, se chama Relatividade. E nos faz pensar tudo isso, né, todas essas indagações, que é o que a gente vai estudar no decorrer dessa primeira aula e também no decorrer da próxima aula também, né? Então, pessoal, seguinte, né? Deixa eu colocar novamente aqui o slide, né, para vocês perceberem aqui. O campo da filosofia, né, que estuda as questões sobre o conhecimento, se chama epistemologia, né? Episteme, conhecimento, logia, estudo. Também muito conhecido, né, bastante conhecido na filosofia como teoria do conhecimento. Então, é o campo da filosofia, o campo filosófico que vai tratar sobre as questões do conhecimento. Então, hum, e no ato de conhecer, né, a gente pode distinguir duas coisas, né, sobre o conhecimento, né? O ato de conhecer e o produto do conhecimento, né? Então, o que é que acontece? Primeiramente, existe o ato de conhecer, que é a relação estabelecida entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Então, há uma relação primeiramente. E depois dessa relação, né, consequentemente,
ao produto, né, à conclusão, né, o resultado do ato de conhecer. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um esquemazinho que eu coloquei aqui. Então, calma aí, deixa eu... Pronto. Pessoal, então, para ficar mais didático, né? Então, o conhecimento tem um processo de captação, né? Compreensão de algo. Então, há o sujeito, aquele que conhece, e há, né, em contrapartida aí, há o objeto, né? Aquele que é conhecido. E o que é o objeto, professor? Vamos supor que o sujeito é você, né? O sujeito, você quer conhecer algo. O que é o objeto? O objeto pode ser muita coisa, né? Pode ser o mundo, pode ser a natureza, pode ser até você mesmo, né? Pode ser um objeto qualquer, pode ser você mesmo. Quando você, né, quer conhecer a si mesmo, né? Então você se torna o objeto de conhecimento, aquilo que é conhecido, né? Então, o sujeito é aquele que conhece, o objeto é aquilo que vai ser conhecido pelo sujeito que quer conhecer. Bom, acredito que ficou claro aí, né, essa explicação. Então, há modos de conhecer, né? Nós temos aí modos de conhecer o intuitivo, né? O conhecimento intuitivo e o conhecimento discursivo. Então, vamos começar aqui a entender, pessoal, primeiramente, o conhecimento intuitivo. Que conhecimento é esse? O que é conhecimento intuitivo? E aqui vale a pergunta, né? Vocês podem até parar um pouco o vídeo e dar uma pausa e responda para você mesmo aí. O que é conhecimento intuitivo? O que é conhecimento intuitivo para você? Pensa aí. Você já, professor, tem uma intuição, né? Você sabe de onde é que vem ela, o que é isso, né? O que é intuição, o que é conhecimento intuitivo. Para um pouco aí e pensa. O que é conhecimento intuitivo? Acredito eu que você já tenha parado para pensar, né? Então vamos aqui responder, né? Então, pessoal, intuição é o conhecimento imediato, né? Um conhecimento imediato alcançado sem intermediários, né? É uma espécie de pensamento direto e inexplicável, é indemonstrável, você não consegue saber de onde ele veio, né? Esse conhecimento é uma intuição, né? Mostra que e nesse conhecimento intuitivo, né? Nós vamos perceber que há 3 maneiras, né? Existe a intuição empírica, a inventiva e a intuição intelectual. Então, vamos ver aqui passo a passo, né? Vamos ver cada uma delas. O que é uma intuição empírica? O que é uma intuição inventiva? E o que é uma intuição intelectual? Vamos começar aqui com a primeira, a intuição empírica. Pessoal, o que é empírico, né? O que é empírico? Empírica é aquilo que vem dos sentidos, é aquilo que passa pelo olfato, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, enfim, passa pelos nossos sentidos. Então, a intuição empírica, ela pode se dar de duas maneiras. Primeiramente, pelo sentido, pelos nossos sentidos, né? E, sei lá, você escuta uma música, você percebe um aroma, um perfume, um sabor de algo, enfim, algo passa pelos seus sentidos que você tem uma intuição, você tem uma ideia, é gerada uma ideia por conta de algo, né? Que você acessou pelos sentidos. Professor, mas eu sei de onde é que vem essa ideia, essa intuição? Você não sabe, mas sabe que passou, né, pelos sentidos. A gente pode observar aí na gravura, né, uma moça pegando aí, acho que é poeira solar, né? Não sei, não poeira, né, que é gerada pelo sol, né? E aí, em meio a isso, ela tem uma ideia, por exemplo, né? Pode surgir uma ideia. Pode ser também pela lembrança de algo, né? A intuição psicológica, quando você tem uma lembrança, quando você tem um desejo, tem uma vontade, e aí você também tem uma intuição, né? Você tem uma intuição, e é um conhecimento que é inexplicável, né? Você não consegue demonstrá-lo, apenas aparece, né? Então, novamente, deixa eu voltar aqui esse slide aqui, para reforçar mais ainda, né? Então, o que é a intuição? É um conhecimento imediato, uma espécie de pensamento direto, né? Inexplicável e indemonstrável, tá bom? Pessoal, deixa eu avançar aqui nesse slide aqui que eu fiz para vocês. Então, temos primeiramente aqui, pessoal, a intuição empírica, que a gente já viu, e agora vamos para a intuição inventiva, que é aquela do sábio, do artista, do cientista, quando ele descobre soluções súbitas, né? Ele tem uma inspiração inovadora. E aqui, como inspiração, como um processo de intuição artística, eu coloquei o quadro do Van Gogh, né? A Noite Estrelada. Então, é uma espécie de intuição, quando há uma inovação na arte, por exemplo, né? Por isso que eu coloquei aqui o quadro do Van Gogh, né? Se chama A Noite Estrelada, tá bom? Vou passar aqui para a gente ver agora aqui a intuição
intelectiva, né? A intuição intelectual, que é aquela que capta diretamente a essência de um objeto, né? Deixa eu colocar meu slide aqui para baixo, né? Porque tá. Então temos aí, pessoal, o René Descartes, né, como exemplo, quando ele chega no eu pensante, o penso logo existo, né? Como é que ele chega a essa intuição, né? Então o que é que acontece? René Descartes, para chegar no penso logo existe, ele tem uma intuição, mas antes de intuir, né, essa verdade concreta, né, segundo a filosofia dele, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a questionar tudo, né? É a dúvida metódica. Primeiro, ele começa a questionar, deixa eu colocar a tela cheia aqui, pessoal. Primeiro, ele começa a questionar as coisas sensíveis, o que ele percebe pelos sentidos. Ele começa a duvidar da realidade. Será que tudo que eu estou vendo realmente é real ou não passa de uma ilusão? E aí ele vai subir no nível da sua dúvida em relação à realidade, né? E ele começa a duvidar das fórmulas matemáticas. Será que realmente 2 mais 2 é igual a 4? Será que não é igual a 5? E não existe um gênio maligno que toda vida quando eu penso que 2 mais 2 é 4, não seria 5? E me faz pensar que é 4, né? Então é a dúvida metódica, ele está levando a dúvida à radicalidade, né? Ao ápice, né? Então é a dúvida metódica. E ele leva mais ainda, né? Ele leva ao ápice, né? Quando ele começa a duvidar da própria existência. Ele começa a pensar, será que eu realmente também existo, né? Ou não passo também de uma ilusão? Só que ele começa a pensar, poxa, se eu estou duvidando de tudo isso, algo deve existir, o sujeito que duvida. Portanto, se eu duvido, logo eu existo. Isso não tem como negar. Então, se eu penso, logo existo. E é daí vem a intuição intelectiva do René Descartes. E é a partir dessa premissa que ele começa aí a elaborar todo o seu projeto filosófico, né? Todo o discurso do método que a gente vai estudar mais adiante. Então, temos também aí alguns exemplos, né? Coloquei aqui, deixa eu botar minha imagem de novo para baixo aqui. Temos exemplos aí, pessoal, do Tales de Mileto também, é uma anedota, né? Temos aí como exemplo também, para ficar mais claro ainda, o Newton, né? Quando ele está debaixo da macieira ali e cai uma maçã, né? Na cabeça dele e também há uma intuição. O Tales de Mileto, por exemplo, conta-se que ele estava. Deixa eu colocar a tela cheia novamente. Conta-se que ele estava caminhando, né? Perto da casa dele, e aí ele estava maravilhado, né? À noite, olhando para as estrelas, e aí ele tomba e cai numa poça d'água. E ao cair nessa poça d'água, a empregada dele que estava do lado, né? Olhando tudo aquilo, começou a caçoar da cara dele, começou a rir, né? E ela teria falado o seguinte: como é que você quer, né, desbravar, conhecer os mistérios do universo, né? Os mistérios das estrelas, se você não consegue conhecer, se deparar com aquilo que está diante de você, dos seus olhos, que seria a poça d'água. E foi aí que ele intuiu que tudo é água, né? A gente vai ver aí com os pré-socráticos, né? Inclusive, Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo, né? Então, arqué, que é o elemento primordial de tudo, né? Ele vai dizer que é a água, né? Ele intuiu que é a água. Mas aí, lógico que a gente pode se aprofundar aí em outros vídeos sobre os pré-socráticos que eu vou gravar mais adiante. Mas, enfim, é outro exemplo aí de intuição intelectiva, né? Do Tales de Mileto e do Newton, por exemplo. Vamos passar mais adiante aqui. Pessoal, temos também aqui para os místicos, né? Então, para os filósofos místicos, os medievais, por exemplo, aqui coloquei o Santo Agostinho, ele vai dizer que a intuição é a maneira de conhecer Deus, né? Então, Santo Agostinho, em uma das suas obras, ele vai dizer que quando o ser humano foi criado por Deus, dentro de cada ser humano, né, Deus teria colocado uma fagulha divina, né, uma verdade, né? E quando o homem, quanto ele mais conversa com essa verdade, com essa fagulha divina, né, que é a verdade que habita em cada um de nós, segundo aí Santo Agostinho, mais forte é a intuição, mais forte é essa voz que habita em cada um de nós, segundo os místicos, né? Então, conhecer essa voz, né? Essa voz intuitiva é conhecer a Deus. E vai dizer, quanto mais você conversa com essa voz, com essa brasazinha, mais ela se acende no interior de cada pessoa. Quanto menos você conversa, então, menos essa intuição ela é forte, né? Então, quanto mais você conversa, mais forte é a sua intuição. Se você não confia muito na sua intuição, então ela é muito fraca, né? Então, essa é a explicação aí dos medievais, dos místicos, para a apreensão intuitiva. É uma maneira de conhecer a Deus.
Passando adiante, pessoal, é que a gente pode perguntar agora, né? Faltou aí o conhecimento discursivo. Nós vimos aí o que é a intuição, né? Esse conhecimento inexplicável que surge, né? A partir dos sentidos, através psicologicamente, né? Através de uma lembrança, de uma emoção, é, a intuição inventiva e a intuição intelectiva, né? Então passamos aí pelas três tipos de intuição. E o conhecimento discursivo? O que é o conhecimento discursivo, pessoal? O que é que vocês acham? Dá uma pausa no vídeo aí e tente responder. O que é conhecimento discursivo? Exatamente, né? O nome já diz tudo. O conhecimento discursivo é aquele que é mediado. Mediado pelo quê? Mediado, desculpa, pela linguagem, né? Pelo discurso. Ele precisa do discurso para ser mediado, né? Então, o conhecimento discursivo é aquele que é alcançado por meio da palavra, do discurso e da linguagem. E aqui, pessoal, deixa eu tirar aqui então, o conhecimento discursivo é aquele que é abstrato, né? Então, se eu quero conhecer um objeto, por exemplo, um copo, como é que eu vou conhecer o copo? Eu vou abstrair a ideia do copo. Se eu quero conhecer o amor, por exemplo, né? Eu vou discursar sobre o amor e vou tentar abstrair a essência do amor, é um conhecimento bem abstrato. Se eu quero conhecer a ideia de justiça, né? A gente tem aí, por exemplo, Platão, né? Ele escreveu um diálogo todo pautado sobre o que é a justiça, que é a república, né? Para quem não sabe, a república, primeiramente, o nome da república era chamado da justiça, né? É um diálogo para falar da justiça. Então, é algo abstrato, né? Você abstrair o que é que cada ação tem que ter para ser justa, né? Então, você vai abstrair a ideia de justiça. Na matemática também, da mesma maneira. Você pega o número 2, é um conhecimento abstrato, é uma linguagem, né? É um código, né? Então, você pega o número 2, pode ser dois copos, pode ser dois livros, duas pessoas, enfim, é um conhecimento abstrato. E qual é o grande problema desse conhecimento ser muito teórico, né? Muito abstrato? Eu faço a pergunta aqui para vocês. Será que o conhecimento discursivo, muitas das vezes, pode nos distanciar da realidade, né? A gente ficar muito na teoria e pouco na prática, né? Talvez isso aconteça muito, né? Da gente abstrair tanto conhecimento que a gente não consegue voltar para a realidade, né? Como dizem muito, ficar ali no mundo das ideias, né? Então, só pensando e não trazer para a prática, para a praxis, né? Então, pessoal, o seguinte, né? O conhecimento, para ser conhecimento, um conhecimento mais válido, mais concreto na nossa vida, ele deve estabelecer uma relação contínua, né? Entre o conhecimento que a gente acabou de ver, a intuição e a razão, a vivência e a teoria, o concreto e o abstrato. Professor, e essa imagem da natação aí? Por que você colocou aí? Não entendi. Pois bem, pessoal, vou dar o exemplo aqui da natação, né? De uma palestra. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Vamos supor que você, né? Deixa eu abrir a tela aqui. Pessoal, vamos supor que você vai numa palestra, né? Onde, imagine aí, né? É uma situação hipotética. Ninguém sabe que o ser humano, ele é capaz de nadar, mas aí você vai numa palestra, né? Onde o palestrante vai ensinar cada movimento biomecânico, né? Enfim, tudo que o ser humano precisa para nadar. E daí, você sai daquela palestra motivado, poxa, aprendi que o ser humano pode nadar. E aí você sai, na primeira esquina, você vê alguém que você gosta muito. E aí o que é que você quer fazer? Você quer ensinar novidade. E você fala, olha, você não sabe o que foi que eu aprendi. O ser humano é capaz de nadar. E aí o seu amigo olha para você e fala o seguinte, olha, toma cuidado, viu? Isso é mentira, isso é balela. Você vai acabar se afogando. E aí, na primeira esquina, a teoria que você tinha, que o ser humano era capaz de nadar, já ficou fraca, né? É um conhecimento frágil, né? A gente pode perceber. Agora, imagine uma coisa, que você saiu dessa palestra e foi direto para sua casa e não encontrou esse seu amigo. E aí você começou a tentar praticar a teoria. E aí você começou no primeiro dia a tentar nadar, no segundo, terceiro, passou uma semana, você conseguiu nadar, você nadou. E aí, né? Na próxima semana, né? Passou uma semana, você viu esse seu amigo andando, você viu ele na esquina. E aí, você vai contar a novidade para ele. Olha, não sabe o que foi que eu aprendi. O ser humano é capaz de nadar. E aí, seu amigo olhar para você e vai dizer o seguinte, rapaz, tome cuidado, viu? É mentira. Isso é balela.
você vai acabar se afogando. Será mesmo, né? Depois que você vivenciou o que você aprendeu, esse seu amigo vai tirar esse conhecimento de você? Não vai, pessoal, porque o conhecimento, a teoria, quando ela é relacionada com a nossa vida, com a nossa vivência, ela se torna um conhecimento mais forte, mais seguro, né? Mais concreto. Por isso a importância de sempre a gente relacionar, né? Poxa, você nadou, né? Então, como é que você vai acreditar no contrário? Você nadou, né? Não é só teoria, você vivenciou. Então, pessoal, é muito importante a gente sempre estabelecer, né, essa relação contínua entre intuição e razão, vivência e teoria, concreto e abstrato, tá bom? Deixa eu passar aqui adiante. Pessoal, é o seguinte, na nossa próxima aula, né, nós vamos ainda falar sobre o que podemos conhecer, abordando agora as teorias sobre a verdade, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Faz tempo que eu não gravava vídeo aqui para o canal, então vou voltar a gravar vídeo nesse aspecto aqui. Comenta aqui se você gostou dessa nova maneira de gravação de vídeo, né? Comenta aí o que é que você achou, se você achou interessante, se não, professor Jacques, eu preferi os vídeos anteriores. Não, professor Jacques, realmente está muito mais legal, né? Com slide, com toda essa apresentação. Lembrando, pessoal, me segue lá no Instagram, me segue lá no Facebook. Quer contribuir para o canal? Escreve, né? Começa se inscrevendo aí no canal. E segundo, quer contribuir mais ainda para o projeto aqui do professor? Adquira um livro meu, né? Vai lá no meu Instagram, vai lá no meu Facebook e adquire diretamente comigo um exemplar do Amor segundo os filósofos gregos. É isso aí, pessoal. Até os próximos vídeos, até nossos próximos encontros. Tchau, tchau, até mais.